Lição 12. Bem, meu caro professor, meu irmão superintendente, estamos vendo agora a lição de número 12, que tem como título A Família e a Igreja. O texto áureo diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Nós podemos dizer que a igreja local, ela se beneficia muito da família e as famílias se beneficiam da igreja. Você pode enfatizar, por exemplo, que a igreja é a única instituição em que a família pode se apoiar em bases sólidas neste mundo mutável, confuso, onde se vê tanta maldade, onde se vê tanto mal. Os lares, em geral, estão enfraquecidos. Os pais estão amedrontados diante da onda de ataques do maligno. As escolas estão falidas em matéria de ética e de moral. Um certo professor disse: eu perdi a minha educação quando cheguei na escola, quando eu entrei na escola, na minha mocidade. Não é? Então você vê, a família é um elemento básico da igreja. É um elemento básico. Sem família não pode haver igreja. Alguém pode admitir até que uma igreja pode começar, por exemplo, com crianças, com pessoas assim isoladamente, mas se uma igreja começa com crianças, como na obra missionária aconteceu muito, depois os pais vêm e depois as igrejas vão se enchendo de famílias e fazem parte da membresia. Os jovens casam, os filhos, e a igreja vai crescendo. Você pode dizer também que a família é uma extensão da igreja. A igreja não substitui o lar, nem a família substitui a igreja, mas família e igreja podem trabalhar de maneira integrada, não é? Para ajudar na formação espiritual, moral e social dos filhos, das pessoas. Outro ponto também a enfatizar muito importante é a igreja deve ser um ambiente de acolhimento para as famílias, no seu aspecto local, não é? A igreja não é formada por anjos, arcanjos ou querubins, é formada por pessoas de carne e osso, com suas virtudes e seus defeitos, não é? E precisa, então, as famílias precisam ser bem acolhidas com as suas necessidades na igreja. Pode também enfatizar a dimensão relacional da igreja, não é? Crianças, jovens e adolescentes têm um espaço social na igreja onde eles podem se relacionar bem, não apenas para orar, para jejuar, para cantar, mas para se relacionar com aquele espírito humano, fraternal, etc. Porque as pessoas têm suas necessidades. A necessidade das pessoas não são apenas espirituais. Primeiramente, precisam atender às suas necessidades espirituais. A igreja, sim, é um lugar precioso para isso, de ensino, de louvor, de adoração, de busca da presença de Deus. Mas as pessoas também têm necessidades emocionais. O salmista diz no Salmo 42, não é? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A pessoa precisa de Deus, a alma precisa de Deus. Mas também as pessoas precisam de amor, precisam de afeto, precisam de carinho, precisam de atenção, de reconhecimento. Tudo isso a igreja local precisa propiciar para a família. Você vê na igreja um lugar para adorar a Deus, não é? Um lugar para servir a Deus, para contribuir também. Os filhos devem ser ensinados a contribuir. Outro ponto importante é a família, não é? A família do ministro, a família do pastor, do líder. Muitas vezes as igrejas sofrem porque os obreiros não têm aquela condição de governar bem a sua casa, como diz o apóstolo Paulo. A vida conjugal do obreiro, por exemplo, deve ser um exemplo para a igreja. A vida do obreiro deve ser exemplar. O obreiro deve amar a sua esposa, demonstrar afeto e carinho por ela, dizer eu te amo, eu gosto de você. Quando a igreja percebe que o obreiro é um exemplo no cuidado com a esposa, ela tende a imitar também. A comunicação com a esposa, o obreiro deve saber comunicar com a sua esposa, dar tempo para falar com ela, né? Zelar pela sua esposa. O obreiro e seus filhos é outro ponto também que deve ser enfatizado. Um velho pastor que implantou cerca de 100 igrejas
me disse certa vez, numa entrevista que fiz com ele para um programa de rádio do qual eu faço parte. Ele disse assim: eu ganhei muita gente para Jesus, mas perdi quase todos os meus filhos, porque não soube dar atenção a eles. Se eu pudesse recomeçar, faria tudo de novo e faria diferente. Cuidaria da igreja sem deixar os meus filhos em último lugar. O cristão na família deve ter afeto pelos filhos. Os pais devem saber se comunicar com os filhos. Também cuidar da disciplina dos filhos para que eles aprendam a servir a Deus, a servir a sociedade com respeito e dignidade. Que Deus nos abençoe. CBAD, a editora da Escola Dominical.